Dentro de instantes iniciaremos a nossa transmissão. A União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, Intermunicipal de Jales, tem o prazer de apresentar Evangelho e Espiritismo. Boa noite, queridos amigos, queridos irmãos, do canal da USE Intermunicipal de Jales, né? Nossa região aqui de Jales. Com muita alegria estamos mais uma vez reunidos aqui, né, com os corações entrelaçados. Já os nossos amigos queridos chegando aí já para nos brindar com a sua presença, com os seus comentários, com as suas perguntas se forem necessárias. Estamos hoje aqui com muito carinho recebendo nosso canal novamente, nosso querido amigo e irmão Geraldo Campetti. Seja bem-vindo, Geraldo. Muito obrigado, Davi, amigo e irmão querido, Rivane, amiga querida. Boa noite a todos vocês que já estão aí se cumprimentando, né, pelos comentários. Sejam todos bem-vindos. Que a gente possa ter uma noite, Davi e Rivane, bastante agradável com o Evangelho e o Espiritismo. Sem dúvida, Geraldo. É sempre um grande prazer, né, podermos conversar a respeito dessa obra maravilhosa, né, para as nossas vidas. E juntamente com corações queridos assim, como você, como a nossa querida Rivane. Seja bem-vinda, Rivane. A Rivane é da USE aqui de Jales, né? Trabalhadora do Grupo Espírita Bezerra de Menezes, mas é também um membro da USE, ativa aí da diretoria da USE. Seja bem-vinda, Rivane. Obrigada, Davi. Boa noite a todos, Geraldo, amigos que nos acompanham nesse momento. Que possamos, como o Geraldo disse, ter uma noite muito proveitosa, de muito aprendizado para todos nós. Pois é, estamos aí abraçando os corações que estão chegando conosco, né? Também agradecendo antecipadamente a Web Rádio Deus Conosco, que faz também a transmissão da nossa atividade, e também a Web Rádio Fraternidade, que também faz aí a transmissão, a retransmissão aqui da nossa atividade. Nosso carinho, nosso respeito, nossa gratidão por esses corações que nos ajudam aí. E nós estamos, como nós falamos no início, né, aqui com a obra O Evangelho segundo o Espiritismo, né, como diz o Kardec, contendo as explicações das máximas, né, morais do Cristo, sua concordância com o Espiritismo e sua aplicação nas diversas posições da vida. Então, não somente os espíritos comentam, né, e a sua concordância, né, com a doutrina, mas também como se aplica isso na vida, né? Não teria sentido uma explicação, apenas uma filosofia que não servisse para a vida prática, né? Fosse apenas para entreter as ideias, como antigamente havia-se muitas discussões em alguns tempos sobre muitos assuntos, mas não chegava a lugar nenhum, né? Os espíritos deram uma aplicação prática ao ensinamento do Cristo. Eles mostraram como que a gente faz, né, para ser feliz, como é que a gente faz para se salvar do mal, como é que a gente faz para melhorar, e aí tem as explicações todas que a gente vai acompanhando em toda a obra, que ela é maravilhosa. Então que a gente sinta aí acolhido por essa obra, pelo carinho do codificador que dedicou o seu tempo, a sua vida, a sua saúde, né, sendo até advertido, muita feita aí pelos espíritos, para reduzir um pouco o trabalho, porque ele dedicava mesmo, né, e tinha aí até comprometido até a sua própria saúde. Mas era necessário naquele momento que ele se dedicasse, debruçasse sobre a obra, né, e foi o que ele fez, com todo carinho, com todo amor, né, e os espíritos que contribuíram, né, com essa obra, trazendo aí os seus ensinamentos.
Então nós vamos passar agora a direção da atividade para o nosso querido Geraldo, né, Geraldo Campetti, e vamos conversar hoje sobre o capítulo 28, um capítulo bem extenso, né, que contém aí as preces e a concordância delas aí, então, com a moral. Vamos ouvir aí o nosso amigo nos dirigindo aí. Boa noite uma vez mais para todos. Que bênção, né? A gente poder estar aqui fazendo esse estudo do Evangelho. O Evangelho de Jesus é o roteiro de nossas vidas, não é? E o Espiritismo é a luz que nos permite seguir esse roteiro com segurança. É tão bom nós termos as explicações espíritas em torno das passagens evangélicas, das vivências, dos ensinamentos de Jesus, que a gente passa a entender com mais facilidade, porque o Espiritismo, ele acaba tirando da letra que mata o espírito que vivifica. Do sentido assim meio talvez nebuloso, não é, da palavra oculta, simbólica, a sua essência, o seu real conceito. E do texto, muitas vezes emblemático, o seu contexto, para que a gente possa compreender. E o capítulo 28 vem bem nesse sentido, porque é um dos capítulos que normalmente a gente, quando vai ler um livro, a gente diz, para que ler a introdução, né? Ou o prefácio? Para que ler a conclusão? Ou, né, um capítulo assim um pouco diferente como é esse? A gente acha que não tem necessidade. Pelo contrário. O livro, ele é um todo, né? Ele é harmônico, ele é completo. E ele é grandioso exatamente por conta das suas partes, nos seus elementos textuais, pré-textuais, pós-textuais. Então é importante a gente considerar a leitura desde o início, desde a primeira página do livro, aquela folha de rosto que a gente fala, né, onde tem a identificação do título, do autor, da editora, aquelas informações, o sumário, que é um cartão de visita da obra, né, que apresenta os seus capítulos e respectivas páginas de entrada. E aí nós vamos ter, né, um preâmbulo, às vezes um prefácio, uma introdução. O Evangelho tem tudo isso. Tem prefácio, tem introdução e tem 28 capítulos riquíssimos. Todos eles são muito importantes. E nós já estamos aqui chegando ao último capítulo, que é o maior de todos, viu, Davi e Rivane? Esse capítulo de número 28 do Evangelho, ele tem 84 itens. Ele é o maior capítulo em extensão de todos os demais aqui, e é uma coletânea de preces espíritas. Esta obra, aqui nesse capítulo 28, os capítulos anteriores também, 27, 26, 25, foram separados e publicados na obra Prece. Uma prece, um livro praticamente de bolso, que a FEB faz a edição, fica disponível para vocês também. Esse capítulo 28, Davi e Rivane, ele é muito rico, é valiosíssimo, porque geralmente a gente chegou no capítulo de preces, Kardec vai dar exemplo, né? E a gente sabe que no Espiritismo a gente não tem que ter prece, né, assim, formal, né? Prece decorada, então não precisa ler o capítulo, pelo contrário. Nós vamos ter oportunidade, nesta semana e nas próximas, de ver este capítulo 28 como nunca antes nós vimos e estudamos. E a gente vai se surpreender, isso eu garanto a vocês, com a riqueza de ensinamentos que Kardec nos traz. Porque cada prece que ele nos exemplifica, ele traz antes uma espécie de prefácio, como ele chama. E nesse prefácio tem a explicação doutrinária, filosófica, contextualizando conceitualmente o significado, o sentido. Então, nós aprendemos muito com essa coletânea de preces. E hoje, a gente deve ficar praticamente nesse item de número 1, que é o que Kardec chama de preâmbulo. Preâmbulo é aquilo que antecipa, que vem antes, é como se fosse uma abertura. E a gente vai fazendo aqui a leitura e os comentários com a participação dos nossos queridos amigos. Antes, Rivane, de você ler para nós esse primeiro parágrafo e já tecer seus comentários, eu queria fazer uma pergunta para os nossos queridos amigos, amigas, que constituem aí o quarto integrante desta sala virtual.
Queria perguntar para vocês se vocês já oraram hoje. É uma pergunta simples. Já oraram hoje? Já fizeram uma prece? E não foi aqui propositado, mas, né, espiritualmente, o Davi, né, ele não fez uma prece inicial, salvo o melhor juízo. Eu não sei se eu estava desdobrado e não percebi, mas acabou que acabou sendo muito bom, porque a gente faz essa pergunta, se a gente já orou hoje. Porque se o Davi tivesse orado, a resposta já era certa, né? Já orei. O Davi acabou de orar, nós oramos com ele, né? Que coisa linda. Mas, pergunto para vocês já oraram hoje? A gente já fez alguma prece hoje? Tá? Então, por favor, respondam se oraram ou não. E a gente vai aqui conversando e a gente vai entendendo um pouquinho desse contexto. Rivane, por favor, você podia nos trazer aí o primeiro parágrafo deste item de número 1 do capítulo 28? Por gentileza. Os espíritos sempre disseram: a forma não é nada, o pensamento é tudo. Orai, cada um, segundo as vossas convicções e o modo que mais vos toca. Um bom pensamento vale mais que numerosas palavras estranhas ao coração. Esse primeiro parágrafo desse capítulo já nos traz uma grande lição. Conforme a gente vai estudando, a gente vai... É bem o que você disse, Campete. É um capítulo que a gente não desperta tanto a atenção e que, na medida que a gente foi estudando para esse momento, a gente vê a riqueza das informações e dos conhecimentos que nos são apresentados. Veja bem, em outras épocas, a gente observava aquelas orações que se repetiam e repetiam e repetiam. E a partir desse parágrafo, o que nós vamos constatar, né? Que, lógico, nós vamos orar de acordo com aquilo que nós acreditamos, né? Ninguém vai orar naquilo que não é baseado naquilo que não acredita. Mas o que importa, já começa a lição dos amigos de luz nesse capítulo, não são as palavras, a forma, o jeito, mas sim o que está revestido das intencionalidades que a gente traduz no sentimento a essas orações que nós proferimos. Então, um bom pensamento vale mais que numerosas palavras. Então, a gente não precisa... Isso me remete a uma... Bem rapidinho aqui, aquela história, né, aquele conto que a gente conhece, que eu vou resumir bem, né? Uma pessoa humilde ia até a igreja, punha a mão na imagem de Jesus e dizia, né? Oi, Jesus, aqui é o Zé. Então, às vezes, um oi, Jesus, aqui é o Zé, vale mais do que preces decoradas, né? Num cabedal de palavras aí, que às vezes não toca o coração. É isso. Verdade. E o fecho dessa história é linda, que a gente não vai dar spoiler, né, Rivane? Sim. Mas quando Jesus recebe este irmão e diz, oi, Zé. Aqui. Exatamente. Aqui não é? Davi, querido, a gente vai aqui conversando com vocês. Aí várias pessoas respondendo que já fizeram oração hoje, que oraram, não é? A Márcia de gratidão, ao acordar sim a Rita, não é? Aí tem os momentos, assim que acordei para agradecer o dia que estava iniciando, né? Shirley falou muito bem, né? Aí a Fernandinha já logo sentiu falta da prece, nós vamos orar hoje, vamos orar o tempo todo aqui, né, Davi? O nosso trabalho hoje vai ser oração. A Márcia dizendo que a prece é o combustível para enfrentarmos, né, enfrentamentos diários. Espera que a gente vai falar sobre a prece exatamente, né? A prece de agradecimento. Ô, Davi, continua aí para nós, por favor, na sequência, fazendo a sua leitura e os seus comentários. É tão rico, né, querido? O Campete e Rivane, você teve uma intuição muito interessante aí agora, porque não orar em capítulo inicial foi uma provocação mesmo.
Nós fizemos uma provocação. Eu tenho até anotado aqui do lado, para não esquecer, não orar. Aliás, às vezes de orar, está escrito aqui, eu botei no bilhete, não orar, que é justamente para a gente provocar, começar entendendo, né, essa necessidade da prece. Olha como que todo mundo já está antenado, né, no sentido de sentir falta da prece. Isso é muito bom, quando a gente sente falta, né, porque aí a prece não tornou-se uma obrigação, ela tornou-se uma necessidade. Quando ela sai da obrigação, né, e vai para a necessidade, aí realmente é algo que é importante para nós, né? Davi, Então, só uma coisinha. Ainda bem que eu não te cobrei, porque eu ia cobrar. E a prece inicial? Aí eu me contive, falei, deve ter uma intencionalidade. Tá foi vendo? sim, Aqui foi sim. nada foi ensaiado, mas foi preparado espiritualmente, né? E nós conversamos nos bastidores, eu esqueci de falar com vocês, mas foi intencional, para ver, a gente queria assim, fazer um teste para ver se as pessoas sentissem falta disso. A Fernandinha percebeu. A Fernandinha já colocou aí, sentir falta da prece. Então, isso é muito interessante, porque é exatamente essa a palavra que a gente precisa ter com relação à prece, sentir falta dela, não fazê-la como obrigação, né? Embora tenha também o seu efeito, porque a atmosfera da prece ela é sempre acolhedora, ela sempre cria um ambiente para nós, né? Mas quando a gente sente falta dela, aí a gente já vai para um outro âmbito da prece, que é o senti-la, né? Então vamos lá. Os espíritos não prescrevem nenhuma fórmula absoluta de preces. Já começa dizendo, né? Eles não têm nada absoluto, né? Ah, mas tem preces ali, mas nós vamos ver o que é isso, né? Quando as dão, olha lá, quando eles dão, né, a prece, é para fixar as ideias, sobretudo para chamar a atenção sobre certos princípios da doutrina espírita. Então, os espíritos querem que a gente compreenda que quando oramos, nós devemos pensar como o espiritismo nos ensina a pensar, para a gente sair daquelas tradicionais formas de orar, onde a gente pronunciava as coisas sem nem saber o que estava falando, e sem ter uma significação compreensível para nós. Então, a doutrina espírita tem todo o seu pensamento em relação à vida e os seus aspectos. Então, a prece, quando os espíritos dão, é para isso, para chamar atenção para a gente, para pontos importantes que nós devemos considerar quando oramos. É também com o objetivo de ajudar as pessoas que têm dificuldade para expressar suas ideias, porque existem as que não creem ter realmente orado, se seus pensamentos não forem formulados. Então a pessoa acha que ela não orou, né? Ela não consegue criar como uma vez num grupo, né? A pessoa fala assim, eu não, vocês pedem para fazer prece, mas eu não sei falar bonito. Parece que não vem coisas bonitas na minha cabeça, né? Mas aí a gente vai perceber que não é o falar bonito, né? Não é elaborar pensamentos com frases bonitas, né? Mas é justamente aquilo que toca o coração da gente. E outra, ele coloca aqui, ó, é também o objetivo de ajudar, né? Ajudar a pessoa a se habituar com que ideias a gente deve ir para a prece, não para a gente repetir maquinalmente aquela oração como se ela fosse sacramental, né? Como se ela fosse uma coisa sacramental. Tem que orar assim, né? E, então, se a gente não orar assim, não teria orado, né? Mas não é assim que é colocado, né? Exato. Na nossa conversa aí com vocês, a gente prossegue, né, dialogando, para ver se vocês têm o hábito de fazer a prece, então, silenciosa ou a prece oral, não é? Conforme a gente acabou de ver aqui. Nós estamos vendo que a forma nada vale, como explicou, né, Irivane. O importante é o pensamento. Então, o que conta na prece é o pensamento, não é a fórmula, não é a maneira, não é? Não é assim se a gente está fazendo a prece de uma, né, numa posição ou outra. O que mais vale é o que nós estamos pensando, o que nós estamos sentindo. Agora, a gente tem o hábito de fazer a prece silenciosa ou a prece oral? Por favor, escrevam aí qual é o hábito que vocês têm com relação à oração. Enquanto a gente vai dando sequência aqui. Olha, a nossa querida Irivane, ela está um pouquinho dengosa, né? Está saindo do processo aí, então está dengosa. E eu estou saindo também fui convidado, viu? Convidado pelo pequeno mensageiro, então é uma bênção. O Davi também passou, estava meio dengoso há algum tempo, né, Davi? Então são os processos abençoados, né, do nosso equilíbrio. Os queridos amigos aí também, irmãos que passaram pela dengue, né, pela Covid, que todos estejam bem assistidos, amparados, né?
e todos os enfermos, né, de qualquer aí, enfermidade que seja. Então vamos aqui, enquanto os amigos, Rivane, vão respondendo, se a prece né, eles costumam fazer pelo silenciosa aí, pelo pensamento, ou se oralizam, né, se fazem essa prece verbal. Daqui a pouco a gente traz aí os comentários. Eu queria que você continuasse para nós nessa sequência tão rica, por favor. A coletânea de preces contidas neste capítulo é uma escolha feita entre as que foram ditadas pelos espíritos em diversas circunstâncias. Eles ditaram outras e em outros termos, apropriadas a certas ideias ou a casos especiais. E aqui ele vai reforçar, né? Mas pouco importa a forma, se o pensamento fundamental é o mesmo. Então, tiveram outras preces que foram, né, deixadas, mas essas aqui foram selecionadas por atender, porque elas vêm atender às necessidades que se apresentam. O mesmo objetivo da prece é elevar nossa alma a Deus. Então, veja, muitas vezes, né, vou falar por mim, na minha maturidade, eu não compreendia lá no início, né, quando estava começando na doutrina, eu não compreendia que a prece ela tinha esse papel de me aproximar a Deus, de me elevar a Deus, a nossa alma, né, a Deus. Hoje, sim, a gente compreende a importância da prece já nesse contexto desse objetivo, que é nos, né, aproximarmos de Deus, né, nos ligarmos ao Pai. A diversidade das fórmulas não deve estabelecer nenhuma diferença entre aqueles que nem creem, nele creem. O que significa isso? Lógico, de acordo com os estágios evolutivos de cada espírito, de cada alma, né? De acordo com a compreensão do que é esse Pai, de como chegar a esse Pai, as preces são proferidas. Mas não se deve estabelecer, né, nenhuma diferença nisso, porque, como nós dissemos no início aqui da fala de nós três, né, o que importa é o que está contido nessas preces, nessas orações, né, as intencionalidades que estão revestidas, né, nessas orações, entre aqueles que nele creem, e ainda menos entre os adeptos do espiritismo. Então, uma das riquezas da doutrina espírita é nos ensinar, né, que nós abraçamos essa causa, mas nem por isso devemos menosprezar, né, as convicções e no que diz respeito às orações dos nossos irmãos que não abraçaram essa causa, que estão em outro, mas que também, né, oram e clamam ao Pai. Então, não fazer essa distinção, porque Deus as aceita todas quando são sinceras. Então, se nós, independente da filosofia religiosa que tenhamos abraçado, no nosso caso, abraçamos a espírita, né? Mas quando os nossos irmãos, os nossos semelhantes, oram e colocam o sentimento nas suas preces, elas têm o mesmo significado para Deus. Verdade, não é? A gente vai vendo aí já algumas qualidades aqui, né? O que vale é a prece ser sincera, não é? Não é a fórmula, não é a maneira, não é a quantidade de palavras, é a sinceridade. Por isso que o pensamento fala mais alto, né? Mas vamos ver, Davi, que o pessoal respondeu aí se a prece que eles fazem é silenciosa, não é? Ou é a prece oral. Ó, a Shirley, Davi, ela está dizendo a Shirley, né? Shirley Alves. Sim, ela está dizendo, eu gosto de fazer silenciosa. Sim, esse é um gosto da Shirley aí. Uhum. A A Rivane Dedanina, agora. diretamente da Bahia, Rivane. Dedadina Fontes. Dedadina. O nome é diferente, mas esse também. É Dedanina. O nome dela é diferente. Dedanina, isso. Dedanina. Eu só Aprendi. aprendi a orar o Pai Nosso depois da doutrina. Eu gosto muito de conversar com Deus e em voz alta. Olha,
Interessante, né? A Márcia está dizendo que gosta de fazer a prece falando baixo, mas falando. Sinto melhor assim. Veja que são três respostas, cada uma de um jeito, né? Isso aqui, o Davi, o que traz para nós, né? Você vê 3 respostas diferentes. O que significa isso, Davi? Você vê, como espíritas mesmo, né, nós temos formas diferentes de nos expressarmos, né? Conforme a pessoa se posiciona dentro da prece. A pessoa, por exemplo, tem pessoas que têm necessidade de ouvir o que está falando, para entender o que está falando. Imagina com o pensamento dentro, a pessoa precisa ouvir. E isso é de cada um mesmo, isso, né? Essa coisa de precisar ouvir a própria voz. E a gente, é engraçado que quando a gente tem a instrução para fazer o evangelho no lar, muitas vezes, é importante fazer em voz alta, mesmo que a gente faça sozinho. Né? Porque tem espíritos que vêm ali, muitas vezes que está ali no nosso lar, na nossa família, que não escutam o pensamento da gente, ele não ouve o pensamento, e precisam escutar a voz. Então a prece em voz alta, ela tem um benefício de ajudar aqueles também que estão ali à nossa volta, né? Olha, essa dica que o Davi está dando para a gente aí, segura a Fernandinha que a gente já vai trazer. É muito importante, porque a gente às vezes está fazendo o evangelho no lar sozinho, entre aspas, né? Sozinho, entre aspas, porque a gente sempre está acompanhado. Nós nunca estamos sós. Tem a proteção da espiritualidade, e no caso do evangelho no lar também tem aqueles que vêm para receber, né? Para receber o consolo, a lição. Então, a leitura, ela pode e deve ser realizada em voz alta, assim como a prece, mesmo que você esteja sozinho. Vocês se lembram? Lá quando Chico Xavier, né, no Luiz Gonzaga, em Pedro Leopoldo, né, ele estava lá em 5 apenas, né, no centro, no início, que era o casal Perácio, né, e o André Luiz, né, com a sua esposa. André Luiz, irmão de Chico. E, de repente, o casal Perácio tem que se mudar de Pedro Leopoldo para Belo Horizonte. A esposa do irmão do Chico, né, do André Luiz, fica adoentada, e o André Luiz tem que trabalhar à noite, durante o período das sessões. Aí o Chico falou, então aqui é o seguinte, ninguém está podendo, eu também não vou poder, porque eu vou vir sozinho. Aí o Emmanuel falou, não, nada disso, você vai vir religiosamente todos os dias, de 8 às 10 você vai fazer a leitura aí dos livros, do Evangelho, dos Espíritos, e vai comentar em voz alta, como se estivesse fazendo a palestra. O pessoal passava na rua, e ainda ali, né, na calçada, e via o Chico falando sozinho, achava aquilo tudo uma loucura. No fundo, o Chico estava falando para os espíritos. Então, é importante essa prece, sim, né, em voz alta, nesse caso, como o Davi está falando. Às vezes a gente se sente bem expressando para escutar, como a gente viu aqui os depoimentos, né? Mas às vezes a gente se sente bem no silêncio, fazer aquela prece, naquele recolhimento em que a gente, né, quer apenas, né, ouvir os nossos pensamentos, estabelecendo essa conexão. Tá ótimo. Temos mais contribuições aí, o nosso Osmar, por favor. Olha a Rita, Davi. Rita Gardini. Tenho receio de fazer a oração em voz alta e os maus espíritos escutarem e agirem para que minha conversa com Deus seja afetada, de alguma forma. Boba eu, né? Não, boba não, né? Mas a prece ela sempre vai colocar a gente na conexão com Deus e eles não podem fazer nada contra isso. Isso. É uma conexão que ninguém pode impedir, ninguém no universo pode nos impedir de conectar com Deus na hora da prece. Ninguém pode. Sinceridade, né, Davi? Impressionante isso. Muito bem. Ótimo. Bom, a gente tem mais aí a Fernanda, Ivane. Fernandinha. A prece mais efetiva para mim é a ligação direta com o alto pelo coração com fervor e sinceridade. Vibração bastante intensa. As palavras, quando profundamente sentidas, também. Então, ela vem ratificar, né, o que nós iniciamos a nossa fala hoje do Evangelho, né? Que é o sentimento ali impregnado nas nossas orações, nas nossas preces, né? Uhum. Olha só que interessante, né, Shirley? No Evangelho do Lar, sim, eu faço em voz alta. Por isso mesmo acompanho, né? Acompanho do meu esposo, né? A companhia do meu esposo, deve ser nesse sentido, né? Tem a companhia do seu esposo. Que bom. Queridos, muito importante isso.
Davi vai dar sequência para nós aqui, nessa leitura tão rica desse primeiro item, gente, tá? Do capítulo 28, enquanto a gente faz uma pergunta para vocês. Hoje a gente está cheio de perguntas aí, né, Davi? Está tudo programado aqui, a gente não ensaiou nada, mas o assunto é tão, assim, interessante, que eu queria que vocês respondessem. O que significa a prece para vocês? Quando vocês oram, quando a gente ora, não é? O que significa isso? Tá? Escrevam aí o significado da prece para mim. Qual é? Davi, por favor, você continua. Vamos lá então, né? É tão rica a participação aí das pessoas, né? Tão oportuna essa participação. Ela vai enriquecendo a noite, vai trazendo aí esse oxigênio abençoado circulando entre nós aqui. Não é preciso, pois, considerar esta coletânea como um formulário absoluto, mas como uma variedade entre as instruções que dão os espíritos. É uma aplicação dos princípios da moral evangélica, desenvolvidos neste livro, um complemento aos seus ditados sobre os deveres para com Deus e o próximo, onde são lembrados todos os princípios da doutrina. Então, nessa obra toda, né, os espíritos contribuíram com o Kardec ali nas suas observações, trazendo, né, e o Kardec colocou aqui na obra, né, essas instruções trazidas pelos espíritos, aplicando a moral evangélica, né, mostrando para a gente como a moral evangélica deve ser aplicada em nossa vida, né, e foram desenvolvendo essas ideias, né, os seus ditados, as suas explicações foram desenvolvendo essas ideias da moral, a verdadeira moral evangélica, né, sobre o quê? Sobre os deveres do homem para com Deus e para com o próximo. Se a gente percebe, toda a obra ela está orientando a gente nesse dever que nós temos com Deus e com o próximo. E como é uma obra de aspecto moral, né, ela desenvolve, como diz aqui logo na abertura, a explicação das máximas, né, morais do Cristo. Então ela ensina a gente no nosso comportamento, tanto com Deus quanto com o próximo, e as preces não fogem disso. Todas as introduções das preces, eles explicam isso, e também na própria prece está a moral evangélica ali, e a orientação de como a gente deve se comportar diante do semelhante, diante do próprio Deus, né? Isso não é fórmula, né? Porque são ideias. A fórmula diz assim, ó, você tem que recitar assim. Eles não dizem isso. Eles apresentam ideias para a gente poder desenvolver depois também, ao nosso modo, essas ideias. É para a gente ter ideia do que falar, por exemplo, diante dos mortos, diante de um problema, diante disso, diante daquilo. Quais são as ideias que a gente deve organizar na cabeça, né, no coração, para a gente poder falar. Isso não é uma fórmula, né? Em Davi, não é, Ivane? A gente percebe que essa fé raciocinada, que é um legado de Allan Kardec para nós, a gente entende por quê, não é uma mera crença. Então, esse entendimento facilita, inclusive, a nossa disposição, o nosso ato, né, de nos colocarmos em serviço. Porque quando a gente compreende, tudo fica mais fácil. Nós vamos orar sabendo por que estamos orando. A gente vai prestar um benefício através da oração, que é uma das suas finalidades, reconhecendo, inclusive, a situação de determinado indivíduo, né, ou coletividade, enfim, aquela circunstância que está atravessando, uma prova difícil, por exemplo, uma expiação dolorosa. Quando a gente compreende isso, fica tudo mais fácil. E a gente vai ver aqui ao longo do estudo as explicações didáticas, metodologicamente apresentadas por Kardec, com uma sabedoria genial. A gente vai aprender muito, não é? Então, nós vamos seguindo aqui. Vocês vão escrevendo aí a resposta, né, a pergunta que a gente fez sobre a questão do significado da prece, não é? O que significa a prece para você, tá? Daqui a pouquinho a gente vai compartilhar. Então, Rifane, continuamos aqui com esse riquíssimo texto de Kardec, né? O Espiritismo reconhece como boas as preces de todos os cultos, quando são ditadas pelo coração e não pelos lábios. Não impõe nenhuma delas, nem censura nenhuma. Deus é muito grande, segundo ele, para rejeitar a voz que lhe implora ou que canta seus louvores,
porque a faz de um modo antes que de outro. Todo aquele que lançasse anátema, quer dizer, reprovação, contra as preces que não estão no seu formulário, provaria que desconhece a grandeza de Deus. Crer que Deus se prende a uma fórmula é emprestar-lhe a pequenez e as paixões da humanidade. Então, né, nós vamos ver nesse parágrafo que ele vem também reforçar o que já foi dito aqui no estudo, de que todas as preces, independente, né, do credo religioso, elas têm o seu valor junto ao Pai, porque o que ele está considerando é o sentimento que é colocado nessas orações, nesses louvores a ele. E que quando nós, né, nos colocamos no sentido de compreender que uma prece tem mais valor que a outra, a gente faz por analogia como se Deus, né, tivesse as paixões que tem em nós enquanto humanidade. Não, Deus está além, né? Deus está acima. E compreendendo, né, as suas criaturas como filhos que estão a caminhos, em estágios de compreensão diferentes, né? Abraçando causas filosóficas, religiosas, de modo diferente, com práticas diferentes, o que Deus considera é aquilo que está impregnado de sentimento e de valor, né, desse sentimento quando é feito, independente do modo como ela se realiza. Porque também, né, só uma fala aqui, né? Porque também a gente também precisa refletir sobre isso, não é? A gente traz a explicação, lógico, de acordo com as nossas concepções, mas existe aqui um questionamento também e uma reflexão que a gente deve fazer, né? Como a gente ora? Né? Como que nós nos colocamos nessas orações que proferimos? Né? Nós já estamos na condição daquele que ora com o sentimento. A gente também, esse capítulo, né, ele traz essa reflexão para nós, né, esse aprendizado aqui. Porque muitas vezes, né, a gente já passei por isso, né, então eu posso dizer, a gente ia deitar, começava, Pai Nosso que estás no céu, já estava lá no céu, né? Só no outro dia acordava. No dia. Então, a gente também tem que fazer essas reflexões, né? Como está a qualidade das nossas orações. Eu preciso me entregar, viu, Rivane? Eu já dormi várias vezes fazendo a prece. Eu também, acho que só o Davi aqui não dormiu fazendo prece. Só o Davi que já está no outro patamar, né? É mais disciplinado. Ô, Davi, querido, tudo igual, viu, Campeche? Tudo igual, eu também. Siga para nós, Davi, com esse conteúdo tão rico, não é? Ele vai trazer aí a questão do entendimento de Paulo, né? Uma condição essencial da prece, segundo São Paulo, ele reporta aqui, é o capítulo 27, número 16, é de ser inteligível, né? Nós já tínhamos visto lá atrás, né? A prece feita de maneira que se compreenda o que está falando, né? A fim de que ela possa falar ao Espírito. Por isso não basta que ela seja dita numa língua compreendida, daquele que ora. Há preces em linguagem vulgar que não dizem muito mais ao pensamento do que se fossem em linguagem estrangeira, e que por isso mesmo não vão ao coração. As raras ideias que elas encerram são frequentemente sufocadas pela superabundância de palavras e o misticismo da linguagem. Então eu posso orar na minha língua de uma forma mística, falando coisas que são relacionadas a algo místico que eu acredito, mas que não corresponde a coisas que eu compreendo e nem que eu sinta. Né? Então não basta que simplesmente eu fale na minha língua. Precisa ser coisas que eu compreenda o que eu estou falando. As palavras não precisam ser... nós não precisamos de eruditismo na prece, a gente tem que falar conforme pensa e conforme fala. Do jeito que eu falo com as pessoas, eu falo com Deus.
Tem gente que fala, mas é desrespeitoso falar com Deus se não for daquela maneira toda rebuscada que a religião nos ensina. Eu falei, desrespeitoso é a gente não falar, né? Porque se eu estou falando uma coisa que eu não compreendo, eu não estou falando com Deus. Nem eu estou me compreendendo. Como é que essa mensagem vai chegar, né? Então, ou seja, é necessário que a gente saia daquele misticismo, daquele monte de palavras, né? Grandíssimo, excelentíssimo, vossa reverendíssima autoridade universal dos planetas, do cosmos, Deus. Tá? Quer dizer, essas coisas não dizem nada. Deus não quer ser exaltado dessa maneira. Né? Mas Deus vai ficando cada vez mais longe, assim, não é? Ele vai se afastando, ele fala assim, que será isso, meu Deus do céu? Né? Ele mesmo diz assim mesmo, que será isso, meu Deus? Né? Então, ou seja, não basta ser na língua nossa, ela precisa ser simples. Ela tem que realmente representar as ideias que nós compreendemos do que nós estamos falando. Né? Precisa ser compreensível, dizer alguma coisa ao espírito e ao sentimento, ao coração. Quantas vezes a gente fazendo uma prece, a gente se debulha em lágrimas, né? A gente se emociona, o coração fala, né? Muito mais. E às vezes a gente fica embargado e não consegue nem continuar falando. Mas o coração está vibrando. O coração está vibrando e Deus capta essa vibração do coração, né? E aí sim, essa prece ela tem uma significação. Essa vibração do coração é uma prece, né? Sem dúvida alguma. E a gente sente, né, Davi, aqui, me tocou muito esse parágrafo, já lá também no capítulo 27, que é o anterior, que quando a gente fala prece inteligível, né, Irivane, a prece inteligível é aquela que se torna, assim, compreensível, né? A gente tem que entender, porque senão, não é? Mas você tem que entender por quê, não é a questão eminentemente racional, não é a da inteligência. Essa inteligibilidade, ela é no sentido de que vai tocar as fibras mais íntimas do coração daquele que ora e daquele que está recebendo a oração, porque senão não tem sentido, não é? Então veja como, né, o Espiritismo vai decodificando o Evangelho de Jesus com uma clareza, né, com uma simplicidade. Ô, Rivane, antes da gente trazer a participação do pessoal, os nossos amigos, o quarto integrante aqui desta sala virtual, eu queria que você lesse para nós o próximo parágrafo, que ele tem tudo a ver com o que o Davi estava explicando e vai fechar essa ideia aí, não é? Da clareza, da objetividade, enfim. Só para acrescentar uma pequena situação em relação à fala do Davi, é a mesma coisa quando a gente acha que Deus não vai ouvir as nossas preces se nós estivermos deitados, se estivermos sentados, se estivermos ajoelhados, né? É a mesma coisa, né? Fica muito na preocupação do externo, né? Sendo que o que vale é o interno, né? Então, vamos lá. A principal qualidade da prece é ser clara, simples e concisa, sem fraseologia inútil, nem luxo de epítetos, que não são senão enfeites de brilho falso. Então, a gente vai compreendendo, né, que não precisa ficar lá com aquelas falas, né, esdrúxulas, aquelas falas sem significado, que é o que vocês acabaram de citar aí, né? Distante do coração. Cada palavra deve ter a sua importância, revelar uma ideia, movimentar uma fibra. Numa palavra, deve fazer refletir. Então, as nossas preces, né, elas não precisam de muitas palavras, elas precisam de boas vibrações, né? E não tem como ter uma boa vibração se não for feita do coração, se não tocar nossa intimidade. E como o Campetti e o Davi disseram, esse tocar o coração envolve aquilo que nós temos na nossa intimidade para com Deus, né? Nos nossos momentos, né, de oração com os diversos objetivos. A gente ora, né, com objetivos às vezes diferentes, mas todos esses objetivos têm que partir daquilo que está na nossa intimidade. E para isso a gente não precisa fazer floreios, né, nas palavras, né, palavras rebuscadas, palavras que a gente nem compreende o que significa. Né? Ao contrário, simples, concisa, claro, objetivo, é assim que deve ser.
né? Só com essa condição, a prece pode alcançar seu objetivo. De outro modo, não é senão ruído. Vede também com que ar de distração e volubilidade elas são ditas na maioria das vezes. Uma vez eu presenciei uma situação, e não é uma crítica em relação à filosofia religiosa, mas eu fiquei refletindo, né? A gente vai, às vezes, nos velórios dos nossos amigos, e eles não têm a mesma filosofia religiosa que nós, né? Aí chegaram lá na hora da oração, foram assim, a toque de caixa, entregaram um papelzinho para cada um. Ó, você lê esse pedaço, você lê esse pedaço, você lê esse pedaço. E eu fiquei observando, né? Daqueles que foram ali determinadas leituras, uma pessoa, de fato, fez com tudo que ela tinha de melhor dela. Ela não leu por ler, ela não expressou-se por expressar. Então, a gente reforça o que está nos parágrafos anteriores aqui, que fala, né, que independe da filosofia religiosa, mas do que está a intencionalidade, do que sai do coração, né? Então, nós que já temos essa bendita doutrina espírita nas nossas vidas, que vão nos esclarecendo, né, a respeito da prece, a gente vai vislumbrando a importância de compreendermos o como orar, para atingir de fato aquilo que nós pretendemos com essa oração, né? Até nisso a espiritualidade pensou. Olha a grandeza dessas obras, olha a grandeza desses ensinamentos. Porque às vezes a gente já passou por isso, a gente não sabia o significado do orar. E também a gente muitas vezes fez só com os lábios. E a partir desse capítulo e de outros ensinamentos, nós vamos vendo a importância, né, de orarmos com o sentimento, com o que nós temos de melhor, né? Vêm lábios que se movimentam, mas pela expressão da fisionomia e o mesmo o som da voz. Reconhece-se um ato maquinal, puramente exterior, ao qual a alma permanece indiferente. Quer dizer, se a gente profere só com os lábios, não toca. Por quê? Porque o campo vibracional nosso fica mais baixo, né? Ele não se eleva. Essas vibrações não atingem os seus objetivos. Olha, Rivane, esse assunto, né, Davi, da oração é tão importante que quando nós temos na parte terceira do Livro dos Espíritos, as leis morais, quando a gente tem a primeira lei moral propriamente, porque primeiro ele vai trazer das leis divinas, leis naturais, que é o primeiro capítulo, mas quando vem a primeira lei moral mesmo, ele fala da lei de adoração. Vocês se lembram, né? Sim. Vocês estão nos acompanhando aí também, né, queridas, queridos? Como é importante, então, para falar da lei de adoração, que a gente vai adorar o Pai utilizando-se desse recurso, né, da prece, da oração. Então, vamos trazer a participação de vocês, queridas, para a gente ouvir aí, queridas, que o nosso tempo vai voando e a gente quer ouvir vocês também. Então, a pergunta era aquela questão do significado, não é? Qual o significado da oração para mim? O ato de orar, o que significa? E a Deise já está aí conosco, Davi. Conexão com Deus e o universo. Muito bom. Bom ter o entendimento, né, da prece. Conexão, né, Davi? Que coisa linda. Ligação, né? Conexão. A Shirley e Rivane. Para mim, significa um momento em vibração com Jesus. Sim, né? Como é bom vibrar com Jesus, hein? A Rita diz que a prece, para mim, significa uma conexão muito forte com meu Pai. Conexão de amor, de confiança e de fé, né? Do filho com o Pai. Coisa linda, né? Isso mesmo. Davi? A Maria. A Maria Silvério. A prece, seja para pedir ou agradecer, me conecta com Deus, me enchendo de paz. Aliás, todos dizendo conecta, né? A Pet Rivane, palavra, né? forte, né? Palavra que realmente simboliza a prece mesmo, essa conexão, né?
Conexão, a sintonia, afinidade, união, não é? Ligação. Eliane A também. Eliane Modesto, né? Pode falar, Vai Campeche. você, professora. Então, vamos lá. O significado da prece, para mim, é acalmar o coração, porque é a conversa de forma sincera e amiga com o Pai misericordioso que tudo sabe sobre nós. Que coisa bonita. Às vezes a gente fala, mas se Deus sabe tudo sobre nós, para que a gente vai orar então, hein? Para acalmar o coração. Ele sabe, a questão é se nós sabemos. É verdade. É, isso mesmo. Aí a Luzia Meira aí conosco, Davi, ó. Para mim, a prece significa um contato direto com Deus. Jesus os espíritos e os espíritos de luz. Sinto a conexão através das emoções que sinto, independente se for em pensamento ou em voz alta. Conexão novamente. Aí, muito bom. É o que simboliza para todos nós a prece, né? O Livro dos Espíritos coloca que a prece é uma forma da gente conversar com Deus, né? E o poeta, né, que fez agora 80 anos, é isso? Vai nos ensinar aí, se eu quiser falar com Deus, né? Vai dizer a maneira pela qual isso que eu moro é o recolhimento, o silêncio. A Denise também está conosco aí, Rivane. A oração, acima de tudo, é sentimento. Portanto, deve ser simples e espontânea, pois um bom pensamento vale mais que numerosas palavras que não tocam o coração. Verdade, né? A gente já viu isso aqui, né? Hoje nesse estudo. Como é importante, né? Momento. A Fernandinha lá de Houston, Texas, Estados Unidos, diz que é como uma viagem a trabalho. A prece é como em uma viagem a trabalho, né? Nós ligamos para casa. Interessante, é isso mesmo. Você está lá viajando e vai fazer pai, um contato. Né? Contato é a ligação para o pai. Né? Ligação com o pai. Isso mesmo. A Roniane Valan de Menezes. Momento único de sintonia entre mim e Jesus e Deus. Muito bem. Essa sintonia tão fina e delicada que a gente cria nessa hora sem saber, né? É muito rico. Quantas participações. Olha-se que beleza de descrição, Irvane. A Isabel Cristina. Orar é sentir-se perto de Deus e ter a certeza de que Ele está ouvindo, mesmo acima das nossas imperfeições. Deus não olha nossas imperfeições, né? Ele olha nossas intencionalidades. Por isso que é importante esse aprendizado de como orar, né? É verdade. Porque a gente vai qualificando o nosso modo de orar. Isso. É um aprendizado. Mesmo. Olha, que maravilha, né? A gente já vai preparando aqui para o encerramento. Eu vou fazer o fechamento com os 2 parágrafos finais, pedir licença para os amigos, queridos, Davi e Rivane, ao tempo que vocês vão também refletindo, pensando, não é, em palavras-chave da postura que eu tenho diante da prece. Quando eu me dirijo a Deus, a Jesus, aos amigos espirituais, quando eu faço uma prece, oração, qual é a minha postura íntima? Escreva, por favor, tá? Pode ser uma palavra, 2. Olha, Kardec vai finalizar a explicação aqui dizendo para nós que estão divididas em 5 categorias as preces constantes nesta coletânea. Então, aqui é uma coletânea de preces, ele divide em 5 categorias. A primeira categoria são preces gerais. A segunda são preces por aquele mesmo que ora. Olha que interessante, fazer prece para aquele que ora, ou seja, a gente orar por nós mesmos, não é? A terceira categoria é prece pelos vivos. A quarta, prece pelos mortos. Então, ele está falando dos vivos do lado de cá, né, e os vivos do outro lado, né, do lado de lá. Ou seja, prece pelos encarnados, prece para os desencarnados. E o quinto nível aqui, categoria, preces especiais pelos enfermos e pelos obsidiados. Então, é também importante essa oração, não é? Para os enfermos e também para os obsidiados. Davi, querido, leia esse último aí que ele vai explicar por que ele chama de prefácio, por favor. Com a finalidade de chamar mais particularmente a atenção sobre o objeto de cada prece,
e melhor fazer compreender a sua importância. Elas são todas precedidas de uma instrução preliminar, espécie de exposição de motivos sob o título de prefácio, né? Então, para chamar a atenção, né, da gente para o objetivo de cada prece. Então, sobre o que está falando aquela prece, né? Qual é a intenção daquela prece. Então, ele faz todo aí um prefácio, né, um preâmbulo, né, uma explicação daquele momento ali que a gente vai, para a gente compreender a sua importância, né? Então, é muito importante que a gente compreenda, né? Porque às vezes a gente fala assim, nossa, mas orar pelos mortos, orar pelos sofredores, né? Orar por isso, por aquilo, será que não dá para ser uma prece assim, falando qualquer coisa e pronto, né? Não, ele vai apresentar as razões pelas quais a gente deve orar daquela maneira, expressando aquelas ideias, né? Não necessariamente com aquelas palavras, né? Para a gente poder aprender sobre isso. Exatamente. Olha que coisa tão bonita, né? A riqueza da sabedoria de Kardec na sua didática, esse educador por excelência, esse exímio codificador, né? Ao qual a gente agradece tanto. Vocês vão respondendo aí essa pergunta, né? Da postura íntima minha diante da prece, como é que eu me coloco, tá certo? Vocês podem ir pensando, refletindo, sentindo e escrevendo, tá bem? E nós vamos já aqui, Davi, não é? E Rivane, queridos, queridas que estão nos acompanhando, neste momento tão especial e tão rico, tão singelo e ao mesmo tempo tão profundo, em que a gente fala de um assunto tão importante, que toca essencialmente o nosso coração. Como propositadamente para nos instigar sobre o valor da prece, o Davi nos deixou, né, sem a prece inicial, nos provocou. Agora, Davi, eu passo a palavra, naturalmente, para você fazer o fechamento, e ao tempo em que eu agradeço a todos vocês de coração, oro por todos vocês e por mim também, esses momentos de alegria, às vezes momentos de desafios, não é? Das provas intensas, das expiações dolorosas, mas que a gente tem que seguir sempre em frente, confiantes e esperançosos, porque Deus, Jesus, os amigos espirituais estão sempre atentos às nossas necessidades. A gente tem que fazer por merecer essa ajuda. E a oração, a prece, é uma maneira da gente se melhorar, porque a oração, a prece nos aproxima de Deus. Obrigado, Campetti, obrigado, Rivane, por esse momento, né? Abençoado de refletir sobre exatamente esse tema tão importante que é a prece dentro de um Evangelho segundo o Espiritismo. Então, que a gente possa ter aproveitado esse momento com muito carinho, deixando o nosso coração inebriar-se de paz. Essa paz que nesse instante toma conta de todos nós. E não poderia ser diferente. Deveríamos então, todos nós nesse momento, procurarmos a figura da prece, para envolvermos-nos com ela, permitindo inebriar o nosso coração. Senhor, hoje eu acordei com saudade de Ti. Então procurei-Te na prece. Orei com o fervor do meu coração, procurando-Te os olhos, e não encontrei. Aguçei mais ainda, Senhor, os meus sentimentos, e as lágrimas visitaram minha face abundantemente. Procurei os Teus olhos, e não encontrei. Então ouvi uma inaudível voz que me dizia: saia e me encontre. E eu saí do santuário do meu lar, e ao fechar o portão deixei para trás o aconchego daqueles que amo. Logo em seguida encontrei-me, Senhor, com um ancião, cuja bengala de sustentação havia caído, e ele precipitara-se ao chão. Ajudei-o a levantar, afaguei-lhe os cabelos, retirei-lhe os pequenos calhaus que haviam
grudado em sua roupa, a poeira. Dei-lhe a bengala e ele me disse: Deus está em você. Prossegui. Lembrei-me que deveria passar à feira para umas pequenas compras. Quando na banca número 12, vislumbrei o que queria e ao receber percebi, no olhar triste e lacrimoso da senhora, um pesar. Ofereci-me solidariamente para a sua dor e ela contou-me. Dei-lhe toda a atenção e ela me disse: obrigado, Deus está em ti. Prossegui e adiante, enquanto caminhava com o meu carrinho de feira, vi uma criança que queria atravessar a rua e não conseguia. Tomei-lhe a mão, atravessei com ela, e ela olhou-me ternamente nos olhos e disse: mamãe sempre me diz, Deus está em ti. Então, muito obrigado, Deus está em ti. Prossegui e fui andando, quando percebi então um homem com algumas crianças, um olhar sofrido, que tentava contornar a situação entre os pequeninos. Ofereci-me para auxiliá-lo. Segui-o até sua casa e percebi que tudo estava em desordem. Como tinha tempo, auxiliei a cuidar de tudo, colocando as coisas no lugar, cuidando das crianças, dando-lhes banho, vestindo-as e colocando-as para dormir. Quando então despedi-me do Senhor, e o dia já estava declinando, o sol havia repousado no horizonte, e ele me disse: Deus está em ti. E eu prossegui. Cheguei em casa, coloquei as minhas coisas e fui para o meu quarto. Após o banho, ensaiei o sono da noite. E, curiosamente, quando fui orar, já havia adormecido. Curiosamente, quando me encontrei em sono, percebi a presença de um ser luminescente que aproximou-se de mim. E eu disse: anjo amigo, perguntei ao Senhor nesta manhã que queria vê-lo, divisar o seu olhar para compreender mais sobre o seu amor. E o anjo me disse: hoje tu vistes o Senhor nos olhos de todos aqueles que você auxiliou, naqueles que você amparou, porque, meu filho, como neles e em todos, Deus está em ti. Acordei radiante no dia seguinte, a vasculhar no meu tempo e nas minhas coisas, como poderia eu, na minha pequenez, servir mais o meu Senhor. Que Ele nos abençoe e nos traga a sua paz, agora e para sempre. Assim seja. A União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, Intermunicipal de Jales, apresentou Evangelho e Espiritismo. Na próxima semana estaremos de volta.